Os versículos, do 39, a partir do 39. Em nome de Jesus, diz assim o texto, olha, Evangelho de João 11:39, a Bíblia diz assim: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Mas lógico que não foi assim, né, irmão? Lógico que Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. Foi assim que Jesus disse. Para quê, irmãos? Para que sacudisse ali os ossos, para que sacudisse o corpo e ele saísse para fora no nome de Jesus. Amém? Saiu aquele que estava morto, 44. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Você quer para ver se você está ligado? Amém? Então vamos lá, irmãos. Eu quero que você, em nome de Jesus, abra o seu coração aí para essa palavra. Olha só, essa palavra, irmãos, ela é poderosa e ela vai trazer uma história para nós. Eu creio que você já ouviu tanta mensagem nesse texto, tantos pregadores, algumas ricas em teologia, algumas ricas, irmãos, olha só, em conhecimento histórico, e algumas rasas, como é que você vai ouvir hoje. Mas olha só, irmãos, é uma palavra que traz uma história que um amigo de Jesus está com uma enfermidade, e aos olhos da multidão era uma enfermidade de morte. E nós entendemos que quando uma enfermidade bate, quando algo difícil vem, irmãos, sobre nós, isso traz uma agonia. Mas vai trazer uma agonia, irmãos, para quem não tem uma visão de Jesus. Porque quem tem uma visão de Jesus, o que ele vai fazer? Descansar. Ainda que a notícia, irmão, seja uma notícia sem mudança, sem transformação, sem recurso, irmãos, sem cura, mas quando nós conhecemos Jesus, temos uma visão de Jesus, nós vamos descansar. Olha aqui para você ver, quando Jesus chega nessa aldeia, todo mundo está desesperado, e Jesus chega calmo, sereno. Por quê, irmãos? Porque Jesus quer nos ensinar algo. Jesus não faz nada sem nos ensinar. Tudo que Jesus vai fazer, Ele quer nos ensinar algo. A primeira coisa que Jesus mostra para nós aqui, irmão, é que toda situação complicada não se resolve no desespero. Não tem como você resolver nenhuma situação de desespero. Eu fico olhando aqui na igreja, tem irmão que às vezes me procura e fala: pastor, não tem jeito, é esse aqui, aquilo outro. Eu falo: deixa eu te ouvir. A pessoa fala, depois eu falo para ele: pastor, não tinha olhado dessa forma, não tinha visto com esse olhar. Por quê? Porque Jesus, ele sempre vai nos ensinar, irmãos. Na ótica espiritual, aquilo traz uma agonia. Na ótica natural, mas na ótica espiritual, Jesus quer trazer um ensinamento para a igreja. E qual que é o ensinamento que Jesus traz para nós hoje, irmãos? É que a igreja precisa fazer o papel dela. Então tudo que Jesus ele iria fazer, ele iria cumprir, ele introduzia a igreja. Ele introduziu o seu povo para que o seu povo fizesse o papel dela. Agora vocês vão lembrar que você já ouviu isso aqui recentemente. Por quê? Porque dentro desse texto Jesus vai dar 2 ordens. Quantas ordens? 2 ordens. A primeira ordem que Jesus dá, irmãos, está no versículo 39 que nós vemos. Ele diz: tirai. Irmãos, de quem é essa responsabilidade? Por isso que eu disse que nós temos que entender o nosso papel. Tirar a pedra, irmãos, olha só, é uma responsabilidade da igreja. Tirar a pedra, irmãos, olha só, é uma responsabilidade do corpo de Cristo. Olha para mim, porque uma pessoa, antes de se aproximar de Jesus, ela tem enormes obstáculos entre ela e Cristo, e a igreja precisa introduzir essa pessoa a Cristo. Por isso que nós temos que entender o nosso papel, irmão. Como que nós vamos fazer? Nós vamos chamar alguém lá fora para que ele se converta, e depois a gente diz que ele faz parte da família, ou a gente vai chamar ele para fazer parte da família para depois ele se converter? Então a igreja tem que entender o papel dela. Todo mundo faz parte da família, mas precisa ser introduzido, irmão. Amém? Então tem
pessoas que têm muito obstáculo, e a igreja precisa, olha só, tirar a pedra para introduzir essa pessoa a Cristo. Escute isso. Quais os obstáculos que as pessoas ao seu redor têm que impede ela de aproximar de Jesus? Se eu perguntar para você, você vai lembrar de um parente, você vai lembrar de um amigo, você vai lembrar de alguém, irmãos, que tem muitos obstáculos. Obstáculos são aqueles problemas que ela enfrenta, às vezes vício, um problema familiar, um problema financeiro, um problema de enfermidade. Ela tem algum obstáculo que impede ela de aproximar de Jesus. Aí a igreja precisa fazer um papel para introduzir essa pessoa até Jesus. Ou seja, tirar. Então o nosso papel, irmãos, o papel da igreja é remover a pedra da vida dessa pessoa, tirar os obstáculos que mantêm essa pessoa presa espiritualmente, distante de Deus. Então olha só, as pessoas elas estão cegas, presas em seus túmulos espirituais. Cabe à igreja remover as pedras, abrir um caminho para que essa pessoa seja liberta e tenha um renascimento em Cristo. Então esse é o papel da igreja, irmãos. Nós não podemos querer, irmãos, ser aquelas pessoas. Já viu que tem gente que você convida, né, para ir no seu aniversário, na sua comemoração, para comer na sua casa. Você fala assim: mas fulano ele não pode voltar, não, porque ele só pensa nele, irmão. Ele quer comer tudo de uma vez, ele quer pegar aquilo. Nós não podemos ser uma igreja assim, e queremos pegar tudo para nós, e não compartilhamos nada com ninguém, não ajudamos nada a ninguém. Então nós temos que ter essas pessoas, irmãos, que vão remover a pedra das pessoas que estão à nossa volta. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, irmãos, olha só, antes que as pessoas tenham um encontro com o Senhor, elas precisam primeiro que as suas pedras sejam removidas. Escute isso, você que está aqui hoje, por mais que você esteja lutando, existe alguém que removeu a sua pedra. Por mais, Natiele, que você diga que está difícil, que está pesado, teve alguém que removeu a sua pedra. Teve alguém que fez com que você tivesse um acesso com Cristo, um acesso com Jesus, e essa é a razão de hoje você estar aqui. Então Jesus, irmãos, olha só, ele atribuiu essa ordenança, ele atribuiu essa responsabilidade à igreja, ele atribuiu isso a nós. Então nós precisamos remover a pedra da vida dessas pessoas, irmão. E o que a gente precisa aprender, irmãos? Olha só, por isso que eu disse que é tendenciosa, que a igreja precisa exercer o papel dela. Irmão, você não precisa ser um kit de Bíblia para você remover a pedra de alguém. Você não precisa ser um teólogo para você remover a pedra de alguém. As pessoas elas querem que alguém ouça elas. As pessoas querem que alguém tenha um direcionamento para elas. Elas querem isso. Por que as pessoas ficam indo de igreja em igreja? Não, porque elas querem receber um direcionamento. Só que elas vão de igreja em igreja distante. Então o que a gente precisa fazer? Aproximar, fazer o nosso papel, tirar a pedra, tirar os obstáculos. E qual que é o primeiro passo para que a igreja consiga remover os obstáculos, irmãos? Através da oração. Uma igreja que ora é uma igreja que vai remover os obstáculos. Olha só, é através da oração que quebramos a cegueira, a dureza do coração, a prisão que mantém uma pessoa morta espiritualmente. A igreja não pode parar de orar. Você não pode parar de orar. Eu tenho o hábito de dizer que a vida de oração é como uma caminhada. Já viu? Tem gente que às vezes vira para mim e fala: pastor, o senhor está caminhando, mas seu corpo está dando jeito. Aí eu falo: imagina se eu tivesse parado de caminhar. A oração é a mesma coisa. Tem gente que fala: você está orando, não mudou nada. Imagina se você parar de orar. Imagina, irmão. Então a arma que a igreja precisa usar é a oração. A igreja não pode parar de orar. Olha só, quando a igreja é uma igreja de oração, ela convive com Jesus, as pessoas começarão a ver Jesus pelas atitudes dessa igreja. Então é isso que nós precisamos fazer, isso que a igreja precisa fazer. Você não pode deixar de orar. As pessoas, irmãos, elas querem alguém para se espelhar. Você já viu? As pessoas vão para a mídia, as pessoas vão para a rede social, mas automaticamente junto da rede social aparece um pecado, aparece um escândalo, aparece algo, e a pessoa quer alguém para se espelhar, a pessoa quer alguém para seguir, e nós somos essa igreja, nós temos essa responsabilidade, nós precisamos exercer o nosso papel, tirar as pedras, continuar orando para que a gente seja essa referência, irmão. Não importa se todo mundo está fazendo o errado, o certo continua sendo certo, e nós temos que continuar fazendo certo. É isso aí. Precisamos continuar fazendo certo.
Então eu quero dizer para você, olha, remova a pedra da vida de alguém que está ao seu redor. Decida remover a pedra. Eu disse que seria algo tendencioso. Olha só, se você tivesse decidido remover a pedra de alguém estaria com você aqui hoje. Alguém poderia ou pode estar com você comigo. Mas a igreja precisa decidir remover a pedra da vida de alguém. A igreja precisa, nós precisamos entender essa responsabilidade. Tem gente, irmãos, olha só, dentro da nossa casa. Tem gente na nossa família. E sabe qual que é a nossa fala? Deixa lá, Deus vai tratar com ele. Deixa lá. Não, irmãos, é nós que temos que remover essa pedra. A pessoa está cega. É a igreja que vai tirar. Jesus, ele deixou isso para a igreja. Ele poderia muito bem, com o seu poder, só fazer assim com a mão, e a pedra seria removida. Mas ele deixou essa responsabilidade para a igreja. E aí, olha que coisa interessante. Eu dei aquele grito aqui, né? Mas eu creio que Jesus também deu aquele grito. No verso 43, 44, Jesus ele diz: olha, Lázaro, venha para fora. Olha que coisa interessante, irmão. Por que Jesus não deixou essa responsabilidade para a igreja? Porque aqui, irmãos, olha só, é uma ordem que só Jesus pode fazer. Só Jesus, irmãos, tem a autoridade de chamar alguém pelo nome. Todo mundo que chegasse ali naquele momento, o que eles iam falar? Eles não iam falar Lázaro, eles iam falar o defunto, eles iam falar o morto. Mas Jesus tem autoridade para chamar pelo nome. Quantas pessoas lá fora nos chamam pelo apelido, irmãos? Quantas pessoas lá fora nos chamam, irmãos, olha só, por alguma coisa que nós fizemos dentro do nosso passado, mas Jesus tem autoridade de nos chamar pelo nome. Então aqui Jesus, ele não dá uma ordem para a igreja, ele não dá uma ordem para os seus discípulos. Aqui Jesus faz. Por quê? Porque Jesus está mostrando que aqui agora é com ele. Milagre com Jesus, irmãos. Você já orou? Você já removeu a pedra? Então descanse, porque milagre é com Jesus. Quando a gente vai fazer algumas visitas nos hospitais, é lógico que humanamente a gente fala: poxa, me senti impotente, mas milagre é Jesus, irmão. Se eu tivesse um dom de milagre, irmãos, eu entrava no hospital do câncer e curava todo mundo. E uma coisa erroneamente que as pessoas dizem: eu tenho um dom de cura. Nós vamos trazer uma pessoa que tem um dom de cura. Ninguém tem dom de cura, o dom de Deus. E a Bíblia diz que ele libera, irmão, na necessidade do corpo de Cristo. Então ninguém tem dom, o dom de Deus. Então Deus que empresta. E aqui Jesus, ele mostra a autoridade. O que Jesus faz? Chamar morto para a vida é comigo. Meu Deus. Chamar pelo nome é comigo. Então a responsabilidade de Jesus, irmãos, ele nos mostra que as pessoas que estavam vendo, como eu disse, alguém que já tinha morrido, alguém que já estava cheirando mal, mas Jesus tem a autoridade de chamar da morte para a vida. Por isso nós temos que fazer o nosso papel, não desistir de ninguém, entender que Jesus tem o poder de chamar da morte para a vida. Ah não, esse aí já está morto nos vídeos, esse aí já era. Não. Nós vamos fazer o nosso papel, retirar as pedras, e Jesus vai chamar da morte para a vida. Amém? Só Jesus pode chamar alguém da morte para a vida. Então, como eu disse, o que nós temos que fazer? Ficar tranquilo, irmãos. Jesus, ele sabe bem o papel dele, mas nós também precisamos exercer o nosso papel. Eu falei que Jesus deu duas ordens, não foi? A primeira ordem foi tirar a pedra, mas agora Jesus, ele dá a segunda ordem. E a segunda ordem agora já não é para a igreja, a segunda ordem já é para mim e para você. Porque quando Jesus dá a primeira ordem para a igreja, ele fala de coletivo, irmão. Ele fala de todo mundo, está na mesma visão, falar a mesma língua, exercer o mesmo papel, ele fala de todo mundo. Mas agora quando ele vai falar aqui, ó, a segunda ordem, tirai as faixas. Isso é responsabilidade de quem já foi curado. Porque só pode falar de enfermidade quem um dia foi curado. Não tem como eu falar de uma enfermidade se eu não sofrer ela. Não tem como, irmãos, olha só, eu falar que o remédio é bom se eu não tomei dele. Então, quando Jesus fala para tirar a faixa, ele fala da responsabilidade de quem já foi curado. Deixa eu falar para você uma coisa: Jesus já fez alguma coisa para você? Então está na hora de você tirar a faixa de alguém. Está na hora de você tirar a faixa de alguém. Escute aqui, irmão, testemunho cada um tem o seu, mas o seu testemunho pode ajudar alguém. O seu testemunho pode edificar a vida de alguém. Então nós, como igreja, precisamos entender essa segunda responsabilidade que o Senhor ele deixou para nós. Olha só, a responsabilidade de tirar as faixas são das pessoas. Quando falamos em remover pedra, é papel coletivo, é papel da igreja. Entender que todos são da família
Agora, as faixas representam os velhos hábitos, a velha mentalidade, a velha natureza. E a minha Bíblia diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o meu e o seu papel. Tirar as faixas, falar para a pessoa: olha, existe uma vontade de Deus para você, existe algo de Deus para você. Então, irmãos, olha só, tem gente que ele tem velhos hábitos, irmão. Já viu que tem gente, às vezes ele está convertido, tem muito tempo que ele está convertido, mas ele tem um hábito de falar muito palavrão, e vira e mexe, escapole um. E aí o que você precisa fazer? Ajudar ele a tirar essa faixa, falar: não, agora está na hora de mudar, cara. Está na hora de você falar assim, está na hora de você falar assado, está na hora de você começar a falar varão, está na hora de você falar santo, está na hora de você começar a falar amado, está na hora de você começar a falar Jesus, está na hora de você falar sangue, Jesus tem poder, está na hora de você falar Deus, está na hora de você falar essas coisas, irmão. E aí o que vai acontecer? Nós é que vamos ajudar. Tem gente que às vezes ele anda com alguém, irmão. Tem anos que você está andando com alguém, e essa pessoa está do mesmo jeito. Por quê? Porque você não ajuda ela a tirar as faixas. Então nós precisamos ajudar essa pessoa a tirar as faixas, irmão. Falar para ela: ó, não está legal não. Às vezes eu estou falando para você aqui, mas às vezes eu sou da vida. Mas você precisa ajudar ela a tirar as faixas. Ou às vezes é a sua esposa. Às vezes é o seu pai, às vezes é o seu filho, mas nós precisamos entender que Jesus ele deu essas duas ordens. A primeira ordem é coletiva, da igreja, e a segunda é individual, é minha e sua. Porque, como eu disse aqui, é ajudar as pessoas a ser livre dos velhos hábitos. Você acha que quando eu cheguei na igreja eu cheguei bacana, falando tudo certinho? Embora, né, o português não ajuda muito, mas eu não cheguei falando tudo certinho, não. Cheguei tendo que ter muita gente para tirar as faixas. E era muita faixa que tinha que tirar. Eram muitos hábitos que tinha, irmãos. Eram muitos maus hábitos que tinha na minha vida. E a gente sabe que tudo aquilo que você pratica com frequência vira hábito. É por isso que nós temos que praticar com frequência a oração, leitura da palavra. É por isso que nós temos que praticar com frequência, irmãos, olha só, obedecer ao Senhor, honrar o Senhor. Por quê? Porque isso vai virar hábito. Quem está entendendo? Então esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, olha só. Não existe coisa mais prazerosa. Se você não teve esse prazer, eu quero te convidar a ter esse prazer. Não existe coisa mais prazerosa, irmãos. Olha só. É mais prazeroso do que você dar uma oferta no altar do Senhor. É mais prazeroso do que você dar um carro para alguém. É mais prazeroso do que você dar uma casa para alguém. É mais prazeroso isso. O que é mais prazeroso, pastor? Você conseguir levar alguém a Cristo. Você conseguir pegar alguém e falar assim: poxa, eu contribuí para que essa pessoa hoje seja quem ela é. Outrora era uma pessoa que bebia, outrora era uma pessoa que fumava, outrora era uma pessoa que batia na família, outrora era uma pessoa que não honrava a casa, outrora era uma pessoa que não honrava a Deus. E agora eu tenho uma grande alegria, irmãos. Por quê? Porque ela está salva, está no Senhor, está honrando Deus, está honrando a família. Irmão, não tem mais prazer do que você tirar a faixa de alguém e essa pessoa conseguir enxergar Cristo, conseguir enxergar o Senhor. Não existe mais prazer. Escute aqui uma coisa, irmão. Essa pessoa ela pode nem voltar para te agradecer, mas essa alegria nunca sai do seu coração. Essa alegria nunca vai sair do seu coração. Então escute isso. As faixas são removidas por meio de um discipulado, de um acompanhamento à luz da palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar perto das pessoas. Por isso nós precisamos estar junto das pessoas. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. Então com quem você está andando? Porque nós precisamos andar, irmãos, olha só, não é com más companhias. Nós temos que andar com as boas companhias. Mas só que você precisa entender que as pessoas são más, mas nós vamos andar com elas e vamos ser boas companhias para elas. E vamos ajudar elas a tirar essas faixas dos olhos, aquilo que venda elas, impede elas de ver Jesus. Pastor, o que nós precisamos fazer? Precisamos orar e continuar crendo naquilo que Deus designou para nós, naquilo que Deus colocou como nossa responsabilidade.
Amém? Então, irmãos, olha só, quando chega um visitante na nossa igreja, não é responsabilidade dos diáconos, não é responsabilidade dos líderes de célula, não é responsabilidade do pastor. Chegou um visitante na nossa igreja, é responsabilidade da igreja. Inserir ele no meio da igreja, fazer com que ele se sinta à vontade, fazer com que ele se sinta pertencente. É um papel de toda a igreja. Isso é começar a tirar as pedras, isso é começar a remover as pedras. Isso é papel de toda a igreja. Agora, tirar as faixas fala de aproximar de alguém, estar perto de alguém, investir o seu tempo com essa pessoa, investir o seu recurso com essa pessoa, ajudar essa pessoa a sair da escuridão e vir para a luz. A igreja precisa, irmãos, orar e crer que vai acontecer. Amém? Precisamos orar e crer que vai acontecer e realizar o nosso papel, o papel de filho, o papel de membro e o papel de corpo de Cristo. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Às vezes você vai dizer assim, pastor, hoje é corpo da vitória. Eu queria sair daqui com a minha vitória. A vitória, irmãos, olha só, é ser obediente à ordem de Jesus. Todo mundo que obedece à ordem de Jesus é vitorioso. Então nós falamos aqui nos nossos últimos cultos que o nosso culto de quinta-feira, o culto da vitória, a gente vem para receber as ferramentas, os direcionamentos para alcançarmos a nossa vitória. Porque melhor em ter vitória é permanecer com aquilo que você ganhou. Tem muita gente que entrou nessa igreja, foi curado, foi liberto, alcançou emprego, alcançou casa, alcançou família e hoje está aqui mais. E muitos deles não estão com uma casa, não estão com carro e não estão nem com família. Então a maior vitória não é ter conquista, a maior vitória é desfrutar daquilo que você conquistou, é manter aquilo que você conquistou. Então eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. E se você é uma pessoa sincera, eu queria que você fosse sincero para o Senhor e falasse com Ele aí agora. Falasse, Senhor, eu não vim aqui para ouvir isso. Eu tenho certeza que você não veio. Seja sincero. Mas se você veio e você entende que você precisava de ouvir isso, então seja sincero e fala, Deus, muito obrigado porque eu precisava ouvir isso. Mas a sinceridade que eu quero que você faça é essa. É dizer, Jesus, eu quero exercer o meu papel. Eu quero fazer o meu papel. Eu não quero ser egoísta. Porque às vezes eu tenho muito mais do que eu mereço, mas tem muita gente perto de mim que as pernas precisam ser removidas, tem muita gente perto de mim que as faixas precisam ser retiradas, e eu estou aqui só comendo, só me alimentando, e não estou olhando para o lado, e hoje com sinceridade de coração, Senhor, eu não quero olhar para a minha necessidade, eu não quero olhar para o meu problema, mas eu quero olhar para aquilo que eu possa fazer, eu quero olhar para aquilo que eu possa contribuir. O Senhor deu 2 ordens nesse texto, e eu quero fazer parte. Eu quero ser alguém que vai remover a pedra da vida das pessoas. Eu quero ser alguém que vai arrancar a faixa dos olhos das pessoas. Porque um dia alguém removeu a minha pedra. Porque um dia alguém tirou as faixas dos meus olhos. E hoje eu quero retribuir. Seja sincero, querido. Abra tua boca. Às vezes você deixou seu pai. Às vezes você deixou sua mãe. Às vezes você deixou o seu filho lá. E tudo que ele precisa é que alguém remova a pedra. Tudo que ele precisa é que alguém tire as faixas, e você vai se candidatar hoje e vai dizer, Deus, o meu papel será feito, o meu papel será feito em nome de Jesus. Abra tua boca e ore, querido. Ore pelo teu parente, ore pelo teu amigo, ore para aquele que Deus trouxe à tua memória. Somos igreja, somos o sal dessa terra, somos a luz desse mundo. A igreja não pode perder o papel dela, a igreja não pode perder a responsabilidade dela. Vamos em nome de Jesus. Abra tua boca, querido. Abra tua boca e seja sincero. Diga a Deus, o que depender de mim, eu irei fazer. Tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, tudo aquilo que o Senhor falou comigo, que é a minha responsabilidade, eu farei. Vamos orar, querido. Vamos descansar. Vamos acreditar que Deus vai arrancar das drogas. Vamos acreditar que Deus vai restaurar o casamento. Vamos acreditar que Deus vai trazer coisas novas. Vamos acreditar no nome de Jesus. Às vezes você entrou aqui nessa posição. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui dispostos, querido, a ajudar você a arrancar as pedras. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui dispostos a
Em nome de Jesus, vamos exercer o nosso papel. Vamos fazer o papel da igreja. Vamos fazer o papel daquele que foi curado, daquele que entende por onde ele passou, onde ele está, onde Deus o tirou e onde Deus o colocou. Vamos em nome de Jesus. Quantas pessoas que cresceram com você, quantas pessoas que estudaram com você, pessoas que não estão aqui mais, mas pessoas que estão, e você sabe como elas estão, e Deus está dizendo para você: vai lá tirar as pedras, vai lá tirar as faixas. A nossa vida pode não estar muito boa, querido. Nós podemos estar tendo muitas dificuldades, mas a razão de estarmos aqui significa que estamos muito melhor do que aqueles que estão lá fora, perdidos, cegos na escuridão. Por isso nós podemos nos levantar como igreja e ajudar no nome de Jesus. Nesse momento, eu queria que você me ajudasse com oração. Eu queria que nós continuássemos orando pelo Israel, querido. Ele precisa de um milagre. É o nosso papel orar e crer. Eu queria que você me ajudasse aí orando pela criancinha, pelo Lucas, o recém-nascido, precisa também de um milagre. Às vezes um contraste, né, querido? Você consegue entender, feche os seus olhos, você consegue entender essa espiritualidade, querido? Uma pessoa de 36 anos e uma criança recém-nascida, olha que balança. Se a gente fosse olhar para o lado natural, a gente diria assim: Deus salva a criança, ela tem muita coisa para viver. Ele já viveu 36 anos, olhando para o lado natural. Mas Jesus quer nos ensinar algo aqui, querido, e mostrar para nós que não são duas pessoas com diferença de idade, são duas almas. São duas almas, são duas vidas que precisam de um milagre. E por trás dessas duas almas e dessas duas vidas tem uma família que precisa de uma estabilidade, que precisa de uma